Olá, meu nome é Bianca e junto com minha equipe formada por Aline, Joyce, Gislane, Isabel, Luzicléia, Bernardo, Camila e Cauane, iremos resumir a história retratada no livro Eu Sou Malala. O livro Eu Sou Malala foi escrito por Malala Yousafzai, protagonista da história junto a Christine Yamb. Conta a história real de uma menina que lutou firmemente e que chegou próximo da morte para garantir que mulheres do seu país tivessem a oportunidade de serem educadas nas escolas. O dia que Malala nasceu no seu vale do SWAT foi considerado um dia triste, pois na cultura Pactuns, no qual é considerado um dia sombrio, quando se nasce uma menina. Porém, o pai de Malala alegrou-se bastante com a chegada da filha, pediu até que seus amigos fizessem com a Lala os mesmos rituais que costumam fazer quando nascem meninos. A animação do chefe da família foi tanta que decidiu usar de sua filha para homenagear uma grande heroína do Afeganistão. Malala, a homenageada, foi para a guerra junto com as mulheres para cuidar dos feridos, mas viu que os afegãos estavam perdendo e quando o porta-bandeira caiu, ela ergueu seu véu branco marchando em campo, cantando como forma de encorajar a sua nação, mas foi morta pelos britânicos. Porém, nesse fato encorajou os afegãos a ganhar a guerra pelo motivo da morte da heroína. O nome Malala não foi aprovado pelos anciões, mas isso não importava para o pai da bebê. O pai de Malala não era de uma família rica, mas que tinha condições para sobreviver. Nascido em uma aldeia primitiva, morava junto aos 5 irmãs, um irmão, a mãe e o pai. Já desde cedo percebeu o machismo em sua casa e em toda a aldeia onde morava. E isso não era uma situação aprovada por ele, pois via suas irmãs serem humilhadas e proibidas de ir ao colégio. A mãe da jovem começou a frequentar o colégio aos 6 anos, na mesma idade de Xará, mas só chegou a estudar por ser uma exceção na aldeia, pois seus pais e irmãos achavam necessário que ela estudasse. Em sua infância, Malala ia estudar com uma amiga na casa da mesma, porém passou a cometer pequenos roubos. Quando seus pais descobriram, a obrigaram a devolver e pedir desculpas. Malala ficou envergonhada e triste, mas seu pai, ao conversar com ela sobre o ocorrido, contou a história de seus heróis. Erros destes e citou uma frase de Mahatma Gandhi: "Não será digno de desfrutar da liberdade se isso não inclui a liberdade de cometer erros." Assim, a menina recebeu mais uma lição de vida. A garota vivia em sua cultura uma lei de olho por olho, dente por dente, que significava coisas como: se matarem um familiar, a família do falecido tem que se vingar, matando alguém da família do assassino, e assim por diante. Malala não concordava. Ela acreditava que se alguém faz o mal ao outro, não precisa do mesmo mal, e sim de instrução. Malala, sempre muito dedicada, disputava no colégio com sua melhor amiga, para descobrir qual a mais esperta, dedicada e de melhores notas. Por algum tempo, a vida de Malala foi de casa para a escola e algumas reuniões com pais e amigos. Quando o colégio ia bem, Mufti, erudito islâmico, tentou fechar a escola, pois achava feio e desonroso as jovens meninas estudando. Porém, ele não conseguiu fechar o colégio, mas causou bastante dor de cabeça. Aos 10 anos, Malala viu o Talibã entrar no vale onde ela morava, buscando que as pessoas o seguissem ou sofreriam dolorosas consequências. O líder desse grupo era um homem de 28 anos chamado Maulama. No início, o líder e seus companheiros aparentavam boas intenções e compreensão, porém, os moradores do vale não sabiam o que lhe esperava pela frente. Com o passar do tempo, para o homem, foi colocando ideias perturbadoras na cabeça dos aldeões, e assim foi começando a assustá-los e, de certa forma, comandá-los, sem que eles percebessem. Conquistando a rádio, que era a primeira fonte de comunicação, e assim cada vez mais liderando o povo, mas afinal, o que os talibãs queriam? Desejavam ampliar e fortalecer leis
e regras assombradoras que assustavam principalmente as mulheres. Eles não queriam que as garotas fossem ao colégio. Seriam obrigadas a usar lenços na cabeça para esconder os cabelos e parte do rosto. Mas existia pessoas como o pai de Malala que não aceitava as propostas do líder islâmico. Mas pessoas assim eram atacadas, espancadas, ameaçadas de morte e assassinadas. Eram esses os riscos que o pai da garota passou. Porém, mesmo assim, o falso bondoso líder convenceu a população a não deixar as meninas frequentarem o colégio. Daí outro plano se desenrolava. Em um falso tratado entre os talibãs e o governo, todos acharam que estavam tudo em paz e resolvido, e por um tempo, como já dito, falsa paz. Talibã e governo entraram em conflito armado e Malala e sua família tiveram que sair do vale, passaram por lares de refúgio até chegar à casa de paredes. 3 meses depois, puderam voltar ao vale. Mas ao chegar, viram que o vale era todo sob controle militar. A casa e o colégio da família foram furtados e vandalizados. Dia 1º de agosto, o colégio voltou a funcionar e Malala viu-se feliz ao estudar e encontrar suas amigas. Nesse meio tempo, Malala, de forma anônima, escrevia para BBC, criticando o Talibã, até que ficou perigoso demais e sua família optou por parar. A luta contra o colégio continuou e o mínimo que o colégio fazia para a diversão das alunas era criticado. Malala passou a ficar conhecida por seus discursos falando sobre como era o estado no vale com o Talibã, sem escolas e agora no exército, jornalista, sempre atrás de entrevistas com Malala por ser tão jovem e estar lutando pelo direito da educação. Malala lutava com as armas que tinha, mas esta luta da jovem garota fez com que certo dia Malala e duas amigas estivessem em um ônibus indo para a escola, quando 2 homens foram à estrada, pararam o ônibus e perguntaram quem é Malala. Antes que ela respondessem, atiraram 3 vezes contra a garota. O motorista do ônibus se dirigiu ao hospital. Com pouco tempo, a família e amigos de Malala estavam no hospital, vendo a luta pela vida. O hospital que a garota estava não tinha condição de cuidá-la como precisava, e assim foi transferida para outro local, milhares de quilômetros longe de casa. Malala não podia falar. Seus desejos eram expressados por ela escrevendo em um caderno. Aos poucos voltou a falar, pôde encontrar seus pais e irmãos. O hospital era cheio de presentes de pessoas que admiravam e eram muitas pessoas. As Nações Unidas anunciaram que no dia 10 de novembro seria o dia da Malala. Mas no dia seguinte a garota passaria por uma cirurgia para consertar seu nervo facial. Tudo correu bem e 3 meses depois Malala poderia voltar para casa, mas não para o seu amado vale, pois ela correria muito risco e assim ficou morando na cidade, que se recuperou ganhando vários prêmios e estudando. Foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz, mas não veio a ganhar. Malala continua a luta pela sua pátria e pelas meninas sem direito a estudar. Malala é um grande exemplo de luta para todos, mas em especial para nós mulheres, que sabemos como é difícil lidar com a desigualdade e ainda mais difícil em países como onde Malala cresceu. Elas nos mostram como é importante lutar pelos objetivos, mesmo que pareça ser tão difícil. Malala lutou e luta por ela e por todas as mulheres, e nós, habitantes desta maravilhosa terra, devemos fazer o mesmo. Devemos lutar por nós, por todos.